Bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui à Ambima, a Casa do Mercado de Capitais. A gente está muito feliz de ter vocês aqui. Esse é o segundo evento que a gente faz na série de redes sociais, né? A gente fez recentemente com o Google e YouTube, agora a gente vai fazer com o LinkedIn. E esta é uma série de eventos que a gente criou sob demanda de vocês, tanto dos nossos associados, quanto dos influenciadores com quem a gente vem se relacionando em função do nosso trabalho do Finfluence. Eu vou começar fazendo minha autodescrição, seguindo as boas práticas da Ambima. Eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos longos, tenho 1,59 m de altura. Hoje eu estou com uma blusa pink, uma saia longa azul e um sapato pink também. E atrás de mim tem uma imagem com as logomarcas da Ambima e as cores verde e azul. Eu vou convidar aqui para bater o papo com a gente a Patrícia Leca, que é a gerente comercial do LinkedIn, que gentilmente aceitou o nosso convite para vir trocar um pouco de ideias com a gente e contar como que as coisas no LinkedIn podem dar melhor para quem quer se destacar por lá. Obrigada, Patrícia, seja bem-vinda. Obrigada, Amanda. Bom dia a todos. Bom, então, seguindo aqui, Patrícia Leca, não é apelido, é sobrenome, então podem me chamar de Leca, estou acostumada. Tenho 1,56 m, enorme, uma mulher branca, cabelos longos, castanhos escuros. Estou vestindo um blazer preto, uma calça jeans e uma camisa branca. Então, muito obrigada, gente. Pegar aqui o passador. Eu vim, né, a convite da Ambima, falar com vocês um pouquinho sobre liderança de pensamento, que é o que nós chamamos de thought leadership, né? Então, pensando em como eu consigo alavancar meu conteúdo, mas como eu consigo também influenciar as pessoas, trazer o meu conteúdo, mas também gerar negócios dentro da plataforma, dentro do LinkedIn. Então, como eu falei, né, aí minha apresentação, quem eu sou. A ideia é trazer para vocês um pouquinho também, além de thought leadership, também um pouquinho do panorama e das tendências do mercado financeiro dentro do LinkedIn, dentro da plataforma. Então, como esse usuário se comporta dentro do LinkedIn, falar um pouquinho do porquê, da importância e por que é importante esse posicionamento executivo dentro da ferramenta, falar das personas que nós definimos e nós entendemos que existem, óbvio, são mais do que essas 4 que eu vou apresentar, mas são as 4 mais comuns que a gente costuma ver dentro do LinkedIn representadas. Como fazer isso funcionar dentro da plataforma? Eu trouxe alguns exemplos legais para vocês, até das marcas também, tá? Então, falando de mercado financeiro dentro da plataforma. A gente fez uma pesquisa no final do ano passado, quando a gente perguntou para os usuários quais são os fatores para eles tomarem uma decisão para uma instituição financeira. O que leva aquela pessoa a contratar uma instituição? O que para ela é mais importante? E segurança vem em primeiro lugar, né? Eu tenho que me sentir seguro. E faz sentido, né, gente? A gente está falando do nosso rico dinheirinho, aquele que a gente ganha ali, o nosso dinheirinho suado. Então, a segurança é extremamente importante para mim como usuário, para que eu tome uma decisão. Depois eu tenho um bom atendimento, depois eu falo de praticidade, enfim. Mas a gente também perguntou para esses usuários se eles preferem as instituições, as tradicionais ou as digitais, né? Qual que é a diferença para eles? O que chama mais atenção entre essas duas modalidades de instituição financeira? E para eles é justamente essa questão de tecnologia, né? Que é o ponto fora da curva ali, quando a gente fala, né? O digital, ele realmente tem essa questão que é mais tecnológico, tá? E questão de planejamento a longo prazo, né? A gente tem aí uma visão que quase 50% da plataforma se sente segura em fazer investimentos, ou seja, trabalhar os investimentos deles a longo prazo. E aí, a gente trouxe uma série de produtos e serviços financeiros e a gente perguntou para eles: o que você mais utiliza de uma forma diária, semanal, mensal, né? Óbvio, agora, se a gente fizesse, né, como eu falei, isso foi no final do ano passado, eu acredito que se a gente refizesse essa pesquisa hoje, o Pix estaria, acho que, muito maior ainda, né? Porque ainda era um pouco novidade, enfim, agora já está com tudo.
mas também pagamento de conta, conta corrente, pagamento de boleto. O boleto está sempre aí, né? Não adianta, até o nosso cartão vem através de boleto, então não tem muito como mudar. Cartão de crédito, saque, enfim. E quando a gente olha para o usuário do LinkedIn versus o usuário que não está no LinkedIn, o nosso usuário tem muito mais interesse no setor financeiro, em conhecimento de investimento, do que o usuário não LinkedIn. Então, 69, quase 70% deles têm metas financeiras e conhecem ali, 78% têm algum conhecimento financeiro e 15% dizem que têm um autoconhecimento financeiro de investimentos. E aí, quando a gente falou, né, legal, mas tem uma nova pesquisa que foi lançada agora. Então, até quando as meninas me convidaram, eu falei, gente, será que a gente pode só colocar um pouquinho depois, porque vai sair uma pesquisa nova financeira, eu queria levar alguns dados também, enfim. Então eu trouxe aqui para vocês um pouquinho sobre os insights de finanças, que é uma pesquisa nova, a gente fez agora, saiu no mês passado, no finalzinho do mês passado. E como é que os usuários eles confiam nas marcas, né, para falar justamente do setor financeiro dentro da plataforma. Então eles acham valioso aquele conteúdo que está sendo divulgado dentro do mercado financeiro. 40% deles acredita que aquele conteúdo é relevante para eles, faz sentido. E quanto ao investimento? 47%, quase metade da plataforma, tem um bom entendimento em investimento imobiliário, por exemplo, comparado às outras redes. Eles focam em ter justamente o quê? É a boa e velha, não quero investir na poupança, mas eu quero fazer o meu pé de meia. Então, vou investir o quê? Fazer um investimento imobiliário. E quando a gente fala no longo prazo, mercado de ação, o quão sábio é investir em mercado de ações? Quase 80% da plataforma se sente segura e acha que é extremamente sábio investir em mercado de ações. 1 em cada 4 usuários do LinkedIn consultam um especialista financeiro pelo menos uma vez por mês. Ou seja, são pessoas que estão realmente ali no dia a dia com um especialista, se envolvendo com o mercado financeiro. Se não sabem, querem entender mais, querem diversificar o portfólio de produtos deles. Então, eles estão indo realmente ali sempre em contato atrás dessa informação. E aí, nos últimos 5 anos, a gente perguntou para eles qual é a diversificação do portfólio de investimento deles, né, no que eles já investiram ou vão começar a investir ali dentro dos últimos 5 anos deles. Então, a gente trouxe aqui dados de ações e fundos mútuos, anuidade, conta de corretagem, conta de aposentadoria. E quando vocês comparam frente às outras plataformas, ali está uma média de quase metade do pessoal dentro do usuário do LinkedIn que tem essa diversificação de portfólio. E aí também conta poupança, conta faculdade, seguro de vida, então, né, testamentos, enfim. Tem algumas coisas que, gente, eu não manjo tanto, então vocês vão ver que alguns eu deixei em inglês, que eu falei, vai que eu traduzo errado, eles vão acabar comigo, então deixa eu deixar em inglês para não ter erro. E quando a gente fala de eu estou pronto, né, para investir ou para comprar ou para diversificar essa minha carteira, o quão pronto eles estão para entrar no novo mercado de serviços financeiros, pessoas que ainda não possuem. E eles estão, sim, prontos para arriscar, começar a investir. Eles querem mais informações sobre aquilo. Tá? Então, quando a gente olha ali, uma média de mais de 50% das pessoas querem começar a diversificar o portfólio de investimento deles, mas não necessariamente sabe como. E aí é onde esse público aqui entra. Como é que a gente pode orientá-los, como é que a gente pode guiá-los para que eles façam justamente esse aumento da diversificação de portfólio deles, né? E uma coisa que é muito legal, que o nosso usuário do LinkedIn, ele tem uma média de ativos próprios 32% maior em comparação às outras plataformas. Então, ele possui mais ativo financeiro. E por que tudo isso? Porque a ideia aqui é falar com vocês justamente de posicionamento executivo. Então, o que é o thought leadership? É justamente isso, a liderança de pensamento numa tradução livre aqui, tá? Por que ele é tão importante? Porque, principalmente para B2B, esse posicionamento executivo, ele passa a ser considerado uma necessidade. É como se fosse o marketing de influência, só que a gente está trazendo o quê? A gente está abrindo a cozinha de casa
para trazer as pessoas e começarem a se relacionar com as nossas marcas, mas através dos nossos executivos, não necessariamente dos influenciadores. Eu posso também trazer os influenciadores para a marca, devo, mas tem que ser justamente aquele influenciador que converse com a minha missão, com a minha visão, né? E como é que a gente faz isso? Ou melhor, né, o porquê que isso é tão importante? Porque a gente tem aí 90% dos tomadores de decisão que eles falam que eles respeitam, né, o outro fala, aquela pessoa que ele conhece. Então, quando a gente está falando principalmente também do mercado, financeiro, a gente está falando, nada mais é do que o bom e velho marketing boca a boca. É o meu amigo que eu conheço, que conhece, que falou que é bom. É isso. E isso veio para o digital, no quê? No formato de influência. A influência digital através justamente do posicionamento executivo. E 59% dos profissionais, eles falam que eles se atualizam sobre a opinião dos líderes através dos feeds sociais deles. Ou seja, eu quero saber o que o meu líder está fazendo, o que ele está falando, qual é o pensamento dele, como ele se posiciona. Como eu vou saber disso? Porque antigamente, o líder era aquela pessoa extremamente distante. Eu não tinha acesso. Ele ficava, inclusive, lá na salinha dele, a gente mal sabia. Eu sabia com uma foto em algum lugar quem ele era. Hoje já não. Eles são muito mais acessíveis. Hoje nós sabemos quem eles são. Só que eu também quero saber o que ele fala. Qual é a opinião dele? Quando a gente está falando em tempos incertos, então, tempos de crise, como foi, por exemplo, a pandemia, esse número ele cresce para 65%. Porque as pessoas realmente estão interessadas nesse posicionamento executivo. O que as pessoas acham? O que esse líder acha? Qual é a atitude que ele vai tomar? E tem 2 tipos de posicionamento de thought leadership. O da marca, mas também tem o posicionamento executivo das pessoas, que aí é basicamente qual eu vou falar hoje, que é sobre os executivos. Mas o posicionamento executivo não necessariamente é feito só pelos executivos e o C-level. Ele pode ser feito pelos funcionários, ele pode e deve ser feito pelos funcionários, pelos acadêmicos, influenciadores, comentaristas. Alguns grandes números aí para vocês, né? Mas resumindo, tudo que isso quer dizer é confiabilidade da marca. 83% dizem que o posicionamento executivo passa confiança. 60% diz que quando eles ouvem dos pares, são vozes mais confiáveis. 61% diz que são mais confiáveis do que a própria publicidade da empresa. Então, eu quero saber mais o que as pessoas de dentro da empresa estão pensando, falando, como elas se posicionam, do que efetivamente ver uma publicidade dela. E eu quero conhecer essas pessoas, 70% diz, através da publicação de conteúdo constante. Mas eu quero conhecer essa marca pelas publicações dos executivos delas também. Por que que ele é tão importante? Não só pela reputação de marca, consideração de compra, ele faz a geração de demanda. Você adquire e mantém talentos e você engaja os funcionários. Tudo isso através da voz da liderança. Ou, como eu falei, dos próprios funcionários. A gente pode trazer eles para serem porta-vozes da marca. Nós vimos, através do comportamento dessas pessoas dentro do LinkedIn, as pessoas que fazem justamente esse posicionamento executivo, a definição de 4 grandes personas. Existem mais personas, Leca? Existem. Mas essas são as mais comuns, tá? E aí, aqui simplesmente por questão de definição de vozes, quem eu devo trazer para representar a minha voz dentro da empresa? A gente tem foi feita essa pesquisa do Trust Barometer da Edelman, e ele justamente fala que o CEO é uma pessoa que a gente espera, mas especialistas técnicos da empresa, uma pessoa como eu, porque eu consigo me relacionar melhor, eu consigo me identificar com aquela pessoa, ou os próprios funcionários. Então, como eu falei, nós temos essas 4 grandes categorias de personas, ou seja, como essa pessoa se comunica, basicamente, que é o visionário, o evangelista, o guia e o mentor. E cada um tem uma definição muito clara, que é, perdão, é uma pessoa mais focada na indústria, é uma pessoa mais focada na marca, uma pessoa mais focada no produto ou focada em pessoas, no sentido de, se eu sou um mentor, eu vou focar em pessoas, eu vou focar em aconselhamento, eu vou falar sobre crescimento pessoal, eu vou falar sobre carreira, eu vou falar sobre talento.
Se eu estou focada na indústria, eu vou falar sobre tendências do setor, previsões, comentários sobre essa indústria, mas eu também posso trazer o quê? O meu ponto de opinião, por isso é Me Desafie. Eu quero trabalhar justamente falando, dando a minha opinião, mas não necessariamente ela está indo com a corrente. Eu posso ser contra alguma coisa que está todo mundo dizendo que é o próximo grande passo. Quando eu estou focada na marca, eu vou falar dos meus valores, da minha missão. Eu também posso falar de tecnologia e informação, mas eu vou trazer isso num tom muito mais inspiracional. E quando eu for ser o guia, eu vou ser aquele cara do produto, né? Eu vou falar de demonstração de produto, como utilizar, para que serve, quais são os benefícios. E aí, normalmente, as pessoas me falam: "Tá bom, Leca, legal, existem outras personas, como eu comentei, mas dentro dessas 4 grandes personas, eu não necessariamente me encaixo 100% só no mentor. Eu também falo de produto". Tudo bem, você pode ter mais de uma persona, você pode ser guia e mentora. O ponto só principal é, o ideal é que você, quando crie o conteúdo, você foque em uma persona por vez por conteúdo. Porque senão fica confuso. Eu não posso ser visionária, mentora, guia e evangelista no mesmo conteúdo, porque senão ele vai ficar um conteúdo extremamente confuso. Eu vou começar de uma forma, eu posso desafiar a pessoa, de repente eu inspiro ela, lá no final eu aconselho, depois eu ensino, mas não faz muito sentido na cabeça do usuário que está lendo e consumindo aquele conteúdo. Então, o ideal é que vocês criem, linhas editoriais para cada uma dessas pessoas, né. Então, sei lá, vou postar 2 vezes por semana, todas as terças eu vou falar com muito mais de uma forma evangelista, então eu vou trazer muito mais ali falando dos valores, da cultura da empresa. Todas as quintas eu vou trazer já aí mais a minha parte falando de desenvolvimento de carreira, vou falar sobre crescimento pessoal, mentoria, né, minha jornada, profissional, e aí eu vou trazer um tom muito mais de mentor. Né, então o ideal é que cada conteúdo ele seja direcionado. E para a gente definir também e entender quem é o executivo ideal dentro da empresa com quem eu vou trabalhar, é a gente também ver dentro dessa tríade aí, hã, o que eu quero trazer. Também é de interesse desse executivo falar? Porque tem aquilo, quando a gente fala normalmente para a maioria das empresas: "Gente, a gente vai fazer aqui com os executivos, tal, né, vou colocar dar visibilidade para vocês, vou trazer os posts". No primeiro momento, todo executivo quer fazer. Às vezes tem até briga. Todo mundo: "Ah, não, eu quero". Quando tem que realmente fazer, dependendo do mercado, e a gente trabalha com vários mercados, financeiro é um deles, mas, por exemplo, vou sair aqui do mercado financeiro, quando eu falo das farmas, todo mundo também quer: "Ah, eu quero". Não, mas você vai ter que postar no seu perfil. Mas veja bem, é complicado, porque, pô, eu vou me expor, não sei bem se eu quero isso, não sei se eu sei falar direito também, pô, vou super bem em palestra, mas para escrever não é muito meu dom, como é que eu faço? Então a gente tem que entender ali qual é o interesse da marca, qual que é a experiência que esse executivo tem e qual que é o interesse pessoal dele. Quando tudo isso converge para um interesse em comum, aí sim a gente começa a trabalhar com esse executivo, porque ele tem que estar disposto. E aí quando a gente fala: "Ah, mas putz, eu não sei, né, pô, eu falo super bem, todo mundo me conhece, o pessoal fala que gosta, né, ali né, da minha didática, tal, mas eu não nasci com o dom de escrever, né". Tudo bem também. Eu não sou daquela pessoa radical que vai falar para você: "Olha, mas só você tem que escrever 100% do seu conteúdo". Eu sou a favor de eventualmente você trabalhar através de um ghostwriter, você trabalhar através do time de relações públicas. O que importa no final do dia é a sua história, é o seu conteúdo. Eles não vão criar um conteúdo genérico que quem não te conhece vai falar: "Nossa, mas essa pessoa nunca viveu essa situação, nunca passou por isso". Não, você tem que sentar com aquela pessoa, você tem que conversar com aquele ghostwriter, com a pessoa de relações públicas. Ela vai desenvolver a sua história, mas a história é sua. Quem te conhece e lê aquele conteúdo vai falar assim: "Nossa, eu lembro desse dia", ou "Eu lembro dessa história que ele já contou". Então é aí que entra. Aí a inteligência artificial, né? Também não sou contra usar a inteligência artificial, mas com parcimônia. Eu posso colocar no chat GPT e pedir para ele gerar para mim o conteúdo? Posso.
Mas se eu colocar a minha história lá, pedir para ele gerar e depois eu vou corrigir aquilo dentro do meu tom. Se eu começar uma frase com prezados, tá? A Carol, que trabalha aqui comigo, ela fala assim, não é nunca a Leca que escreveu isso. Prezados nem tá no meu vocabulário. Talvez se eu for para uma audiência no juiz, Deus queira que isso não aconteça. Mas assim, isso não é o meu tom de voz, isso não é o meu jeito de falar. Então quem me conhece vai falar, nossa, mas isso aqui é ChatGPT na cara. Então, não sou contra usar a inteligência artificial, porém, como eu disse, com parcimônia. Tenho que sempre revisar, trazer aquilo para o meu tom de voz. A gente tem um ótimo exemplo dentro de casa. Quando tudo começou, a gente começou lá atrás a fazer testes, né, sobre os executivos se posicionarem, enfim. E a gente teve um dos executivos de uma companhia aérea, que estava, na época, em recuperação judicial, e ele queria ser o porta-voz de como eles estavam passando por aquele processo e como é que eles iriam sair daquela situação. Então, só que, ao mesmo tempo, ele é o quê? Qual que era o interesse pessoal dele? Ele é uma pessoa apaixonada por aviação. Então, ele trazia, nos exemplos dele, ele falava sobre aviação, sobre distribuição de peso dentro da aeronave, por que quando eu ia comprar não tinha mais os assentos quando eu entrava no avião, pô, mas os assentos estavam livres, porque é a distribuição de peso das pessoas. Então, ele fazia toda a questão de trazer aquele conteúdo, aquela experiência dele, aquela paixão dele para a plataforma, e eventualmente ele trazia se posicionando como estava a questão da recuperação. E ele anunciou super feliz quando saíram da recuperação, enfim. E o time de relações públicas dele, elas falavam com a gente que elas sofriam, porque ele, além de tudo, era gringo, ele não era brasileiro. E ele fazia questão de escrever os próprios conteúdos. Então, às vezes, vinha com alguns erros, inclusive de português. E elas falavam, não, mas você não pode postar isso. Ele falava, não, mas quem me conhece sabe que eu falo essa palavra errado mesmo. E tudo bem, né? Eu acho que aí é a questão de o quanto ele quer se expor e trazer, né, o verdadeiro eu dele para a plataforma. E aquilo, realmente criou aquela relação com os usuários. Do ponto de as pessoas, às vezes, marcarem ele no post e falar, nossa, eu passei por uma situação assim, às vezes, pô, perderam minha bagagem, o que que eu faço? E marcavam ele, fulano de tal. Ele falou assim. Aí ele ia lá, marcava o cara que resolvia, né, o BO, para resolver a questão no comentário. E tudo bem também. Quando você passa a ser um executivo que começa a se posicionar dentro da plataforma, tem que também ter essa comunicação interna dentro da empresa de como eu me posiciono para os comentários positivos e como eu me posiciono para os comentários negativos. Porque eles vão existir. No LinkedIn é mais racional, as pessoas tomam um pouco mais de cuidado nos comentários dela, mesmo nos comentários negativos. Então, não vai ter xingamento, ninguém vai dar ali, né, aquelas carteiradas muito doidas. Mas, mesmo assim, as pessoas são críticas, só que com um pouquinho mais de inteligência. Então, elas se posicionam de uma forma melhor, mas elas criticam sim. Então, vocês têm que se preparar para esses momentos. Como eu vou me posicionar, como eu vou responder, tá? E como é que a gente ativa isso dentro do LinkedIn, né? Tudo muito bonito, tudo muito legal, mas Leca, por onde que eu começo? Bom, o ideal é que a gente faça justamente essa estratégia pensando em construir, manter e medir. Então, eu tenho que pensar no meu calendário editorial, do meu ponto de vista, como eu vou trabalhar, qual vai ser o meu tom de voz ou a minha persona, com que frequência eu vou colocar esses conteúdos na plataforma, como eu vou engajar, né? E como é que eu vou refinar essa estratégia? Porque não é uma coisa que está escrita em pedra. Eu começo a trabalhar isso, depois eu evoluo. Como? Justamente medindo. Então, eu tenho que pensar em como é que eu vou desenvolver e expandir a questão de medir os meus resultados. O que vai ser bom para mim? Ah, eu quero visualizações, eu quero comentários, eu quero seguidores, né? Às vezes, e isso é um ponto super importante, não é a quantidade de visualizações que importa, mas sim quem viu. É muito mais do que quantidade no LinkedIn, normalmente é a qualidade desse engajamento. Então, para mim, eu posso ter tido 200 visualizações, mas foram todos C-level de empresas dentro das agências, por exemplo, que é o ambiente onde eu estou inserida, publicidade. Então, para mim, foi um sucesso, porque eu cheguei no público com quem eu queria falar. Tá? Aqui, como eu falei, vocês vão receber esse material. A gente tem o que a gente chama de Rock Your Profile, ou seja, como ter um perfil completo ou
perfil campeão dentro da plataforma, tem o link para esse material. O ideal para você estabelecer sua presença é, além de ter um perfil campeão, você seguir e usar algumas hashtags nos conteúdos. Então, vocês podem, na barra de pesquisa, buscar essas hashtags, ela vai trazer os conteúdos relacionados. Seguir top voices dentro dos segmentos de vocês. Então, por onde eu começo? Eu tenho uma ideia, mas eu ainda não sei como eu vou começar a trabalhar esse conteúdo. Seguindo esses top voices, eu consigo, às vezes, encontrar nichos e formas com as quais, putz, ele fala de uma forma que para mim faz sentido, de um conteúdo que para mim também faz sentido. Será que eu posso criar a minha própria linha editorial inspirada no que esses top voices estão trazendo? Posso, também posso. Só não posso, né, direitos autorais, não posso copiar e colar. Posso trabalhar pensando em inspiração, tá? Seguir esses influenciadores e também, como eu falei, pensar justamente e pensar no longo prazo. Não é no que eu vou postar na próxima semana. Eu tenho que pensar no longo prazo de pelo menos pensar em trabalhar uns 6 meses. Porque se eu vou me engajar, se eu vou realmente me dedicar a fazer isso, é uma jornada de longo prazo. E aí, você justamente trazer consistência, né? Então, pensar nesse conteúdo, como isso se relaciona com a minha marca, com a marca da minha empresa, experimentar. Não existe receita de bolo. Tem muita gente que pergunta para mim, Leca, mas então como é que eu faço para ter sucesso no LinkedIn? Como é que eu viro top voice? Não tem receita de bolo. Esse é o ponto. Não existe receita de bolo, gente. Se tivesse, eu não estava trabalhando lá, eu já estava fazendo muito sucesso. Estava rica. Por quê? É testar, é acerto e erro. Eu tenho que ver qual conteúdo que melhor engaja com o meu público, o formato que melhor engaja com o meu público. É texto longo? É texto curto? É carrossel? É vídeo? Qual que é o melhor conteúdo que as pessoas vão engajar comigo dentro do que eu quero? E a gente fala que o ideal, quando a gente está trabalhando o conteúdo da voz das empresas, é a gente trabalhar dentro desse triângulo de confiança em cada uma da etapa dessa jornada de construção, que é trabalhar com empatia, autenticidade e rigor de conhecimento. Então, quando eu falo de autenticidade, é justamente isso. Independente se eu for trabalhar através do time de PR, se eu for trabalhar com ghostwriter, se eu for trabalhar através da inteligência artificial, aquele conteúdo tem que ser meu. As pessoas têm que saber que aquela história realmente é minha. Não estou simplesmente criando uma história do nada. Não é um livro de ficção. É realmente a minha experiência, que aí é onde entra o meu rigor de conhecimento. Eu estou falando sobre o que eu acredito, sobre o que eu conheço, sobre o que eu já experimentei dentro da minha carreira. Só que eu não sou a dona absoluta do conhecimento, nem da razão. E aí é onde entra justamente a empatia. Eu também tenho que me colocar no lugar do outro quando vem o comentário do eu não concordo com você. Tudo bem. É bom não concordar, isso gera conteúdo, isso gera uma conversa, por isso é uma rede social. Porque a gente estabelece conexões com as outras pessoas, a gente conversa com elas. Então, eu tenho que ter esse entendimento que eu não sou a dona da verdade absoluta. É aí onde entra a empatia. É em me colocar no lugar do outro e tentar entender a posição do outro sobre aquilo, gerar essa conversa. Quando a gente fala de criação de conteúdo, quando a gente vai começar a criar esse conteúdo, o ideal é que a gente tem 3 formas de trabalhar, tá? Eu tenho o conteúdo reativo, e aqui não é reativo de uma forma negativa, tá? É reativo simplesmente porque eu não sou a proprietária daquele conteúdo. Por exemplo, hoje, vocês podem criar um conteúdo 100% reativo com base nessa apresentação. A apresentação não é de vocês, é minha. Mas vocês vão criar um conteúdo reativo porque eu estou justamente trazendo as minhas impressões sobre um conteúdo de terceiros. Por isso ele é reativo. Eu posso trazer através de um conteúdo pessoal, e aí pode ser desde crescimento de carreira, o que eu passei, o que eu deixei de passar, como uma bandeira também que eu carrego. Então, por exemplo, nós temos no LinkedIn nós temos os grupos dos funcionários, né, que nós chamamos de ERGs, Employee Resource Groups. Nós temos o BIG, que é o Black Inclusion Group, nós temos o Woman, o WALL-E, que é o Woman no LinkedIn, que são as mulheres dentro do LinkedIn. A gente tem o Enable Win, que é para justamente pessoas com algum tipo de deficiência. E cada um dos funcionários são os donos de manter aquele grupo ativo. Então, é uma bandeira que eu carrego? Eu sou, por exemplo, uma pessoa que está ali apoiando o grupo de mulheres.
Então, eu posso justamente trazer também esse conteúdo no formato pessoal. E de negócios, obviamente, sempre. Notícias da empresa, notícias do setor, né, da indústria onde eu estou inserida. E tem várias formas de fazer isso, né? Pode ser desde do que eu estou lendo, com algum conteúdo recomendado, algum conteúdo do qual eu assisti, quero trazer ali quais foram as minhas ideias sobre aquele conteúdo que eu consumi, ponto de vista sobre notícias, por trás das cenas, né? Então, putz, o evento de hoje, como é que foi montar o evento de hoje, chamar as pessoas, como é que foi tudo, opinião, notícias, compartilhar também conquistas, tá? E, de novo, não é uma receita de bolo, mas eu trouxe para vocês alguns passos por onde começar. Então, a gente sempre fala que o ideal é abrir, descrever, questionar e responder. Isso não significa que em todo post você vai terminar com o que você acha? Qual a sua opinião sobre isso? Não é para fazer sempre assim, porque senão também vira uma coisinha, né? Que se a gente está colocando tudo dentro de uma caixinha, fica todo mundo igual. Mas aqui é para vocês terem uma ideia, porque, na verdade, o que eu quero dizer aqui é que tem que ter uma história, começo, meio e fim. É só isso. Você vai desenvolver a sua forma de trabalhar esse conteúdo. Mas o ideal é que você traga justamente começo, meio e fim para esse seu conteúdo. Aí vem, de novo, só respondendo as perguntas que as pessoas fazem. Ah, mas qual que é o ideal, né? Quando que é o ideal eu postar? Pelo menos um artigo a cada 2 meses, que é aquele artigo longo, normalmente com conteúdo mais denso. Post pelo menos 2 vezes por semana. O pessoal de PR quer me matar, mas veja bem, falei que tem que testar. Vídeo sempre que possível. Vídeo é um dos formatos que mais engaja. Nós somos hoje a segunda maior região que consome vídeo no mundo dentro do LinkedIn. O Brasil é a segunda maior região que consome vídeo no mundo. Engajar no feed pelo menos 3 vezes por semana. Ou seja, o que é engajar no feed? É responder os comentários, as pessoas que interagiram com vocês, tá? Leca, é assim que funciona? Vai funcionar 100%? Não. Como eu falei, tem que testar. O ideal, quando a gente fala, qual que é o melhor horário para postar no LinkedIn? A gente normalmente indica terça a sexta, das 8 às 2. Mas nós temos de novo que testar. Eu tive fazendo uma apresentação similar, falando justamente de posicionamento executivo para mulheres conselheiras. Uma delas me levantou a mão e falou: mas Leca, eu fiz um teste. Deus abençoe. Eu fiz um teste e o meu melhor dia, melhor horário é domingo, às 4 da tarde. Eu falei, maravilhosa. Esse é o ponto. Para mim, eu, por exemplo, quando eu crio os meus conteúdos, o melhor dia para mim é segunda e terça-feira. Se eu postar depois disso, eu não tenho nem metade do alcance que eu tenho na segunda e na terça-feira. Ou seja, as pessoas que me seguem, que estão conectadas comigo, engajam muito mais no começo da semana. É teste. Tem uma trilha de conteúdo muito legal, se vocês quiserem depois acessar, eu deixei aqui um QR Code para essa trilha de conteúdo, tá? Que é a trilha de conteúdo do nosso pessoal de novos negócios, que é o meu time. Eles trazem ali no perfil deles, a Carolina e o Carlos, eles trazem ali justamente melhores práticas, como usar o LinkedIn, eles esclarecem muitas dúvidas, principalmente de LinkedIn Ads. Quer saber mais, fazer anúncio no LinkedIn? Como é que eu impulsiono minha empresa? Como é que eu impulsiono meu executivo? Tem aqui o nosso contato também do time. E obrigada. Tem aqui o QR Code para o meu perfil.